E agora começa mais um A Bíblia e a Ciência, com o Dr. Marcos Eberlin. Um podcast onde um cientista usa a Bíblia para interpretar a ciência e a ciência para referendar grandes verdades bíblicas. Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast A Bíblia e a Ciência. Esse podcast em que um cientista ousa anunciar que é a Bíblia que tem autoridade sobre a ciência e não o contrário. Que a boa ciência e a boa fé sempre andaram, andam e continuarão andando juntas. Que a ciência, a boa ciência, a ciência verdadeira, a ciência que fala através dos seus dados, sempre confirmou as grandes verdades da palavra de Deus. A ciência não é inimiga da nossa fé. Pelo contrário, é uma grande amiga. A boa ciência, não aquela ciência deturpada da evolução, aquela ciência deturpada do Big Bang, que diz que uma grande expansão, processos naturais não guiados, criaram o universo, criaram a Terra, e que naquela sopa ácida, escaldante e venenosa teria nascido a primeira ameba que, lenta, gradual e sucessivamente, ao longo de milhões e milhões de anos, se tornou por processos naturais não guiados, acidentalmente, casualmente, em nós. Não, essa péssima ciência, obviamente, não bate com a Bíblia. E a Bíblia pode ser utilizada para filtrar essa ciência, eliminar essa ciência da nossa boa ciência. E nesse podcast, o podcast 141, falarei de mais uma grande verdade da palavra de Deus que tem sido confirmada pela ciência, boa ciência. O título é esse: A impossibilidade mais que impossível da evolução dos sexos. Na Bíblia, nós lemos em Mateus 19:4 assim: Jesus falando, não tendes lido que aquele que os fez, no princípio, macho e fêmea, homem e mulher, os fez? Olha que grande verdade da palavra de Deus. A Bíblia então define, fecha a questão. Fomos feitos prontos, macho e fêmea, homem e mulher. Então não há como fazer qualquer compromisso com ciência de homens. Não há como ter, por exemplo, entre as nossas opções cristãs sobre as nossas origens, o evolucionismo teísta ou o criacionismo evolucionário. Não, não. Por quê? Porque Jesus diz que desde o princípio, ele nos fez homem e mulher. Como então podemos entender que um processo evolutivo, evolucionário, como os criacionistas, alguns tentam encaixar a evolução no seu criacionismo, entendem que um dia o sexo evoluiu na Terra. Um ser hermafrodita teria se transformado em macho e fêmea. E que, portanto, a gente estaria dentro desse processo de evolução de sexos. Não, a Bíblia é muito clara, Jesus é muito claro. E quem falou que desde o princípio ele nos fez homem e mulher, macho e fêmea? Em João 1, de 1 a 3, nós lemos: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, ele estava no princípio com Deus. E todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Quem é esse ele? Jesus, Deus feito homem. O mesmo que declarou em Mateus 19:4, não tendes lido na Bíblia, na Science, na Nature, na boa ciência, nas publicações recentes, que desde o princípio os fiz homem e mulher, que os dados indicam isso. Gênesis, então, declara também a ordem. O homem foi feito primeiro e depois a mulher. Então não evoluímos lenta, gradual e sucessivamente. Um ser hermafrodita se subdividindo em macho e fêmea? Absolutamente não. Primeiro Deus fez o homem, façamos o homem. E depois Deus fez do homem, da sua costela, como discutiremos aqui num dos próximos podcasts, sensacional, da costela
do homem, Deus fez a mulher. E quando fomos avaliar essa questão também pela ciência, descobrimos também que homens e mulheres teriam, de fato, uma origem bem distinta. Por quê? Porque somos muito, muito diferentes, mas 100% complementares. Mas uma grande verdade da palavra de Deus. Porque em Gênesis 2:18 está escrito assim: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja diante dele. Adjutora, se você for olhar no dicionário, está escrito ali, alguém que ajuda, que auxilia, que orienta, que dá suporte, que complementa, que soma. Olha que grande verdade da palavra de Deus. A Bíblia já está antecipando que a mulher e o homem se complementam, se ajudam mutuamente, dão suporte mútuo. O que o homem não sabe fazer bem, a mulher sabe fazer melhor. O que a mulher não sabe fazer bem, o homem sabe fazer melhor. Uma ajuda mútua. Já discutimos aqui num podcast que, frente a um perigo, a adrenalina no homem sobe o nível de adrenalina. Então, ele tem mais coragem, mais disposição à luta e ele vai e enfrenta o perigo. A mulher não, a adrenalina diminui e ela pega seus filhos e recua, uma estratégia perfeita de guerra, de combate ao perigo. Sabemos também que o homem, pela distribuição dos neurônios e pela conexão dos neurônios no seu cérebro, que é bem distinta das mulheres, parece que os dois hemisférios do cérebro do homem, dentro desses hemisférios, o homem se comunica dentro de cada um desses hemisférios. A mulher não, ela troca informação entre os dois hemisférios, uma distribuição, uma rede neural diferente. Então, a mulher, vemos hoje, pela ciência, ela é, através dessa constituição que Deus a fez, distinta dos homens, muito capaz de fazer várias funções, várias tarefas, desenvolver várias funções ao mesmo tempo. Então a gente brinca, a mulher é multitask, várias tarefas. Então ela cuida da casa, ela cuida da cozinha, ela cuida das crianças, ela está prestando atenção em tudo. O homem não. O homem é focado. Quando ele faz uma determinada tarefa, ele se concentra naquela tarefa. Então, se o homem decide ser um cozinheiro, ele vai ser o melhor cozinheiro do mundo. Se ele decide ser um mecânico, ele será o excelente mecânico. Parece, então, que o homem foi determinado a, quando desenvolvesse uma função, ele focasse nessa função e fosse excelente naquela função. E a mulher não. Várias funções. E a gente vê na palavra de Deus que a mulher foi dado o trabalho mais nobre, gerir a sua casa, seus filhos. E todo mundo que sabe, acompanha o trabalho das mulheres que estão ainda gerindo a sua casa, que é um trabalho multitarefas, várias funções ao mesmo tempo. Você não pode focar demais numa única função. Ao homem, a Bíblia diz que foi dado a tarefa de sustentar a sua casa. Então, ele teria que sair ao campo para plantar, para pescar, para caçar. Hoje, para exercer uma função no mercado de trabalho. Então, ele teria que ser focado. Olha, que característica sensacional. Como Deus nos fez complementares. Na guerra, o homem ataca, a mulher defende. Nas funções, o homem se especializa numa função, num trabalho, num sustento. A mulher multitarefas dentro da sua casa. A mulher tem uma percepção visual, um campo de visão maior que do homem. Ela percebe melhor os aromas, as cores. Por quê? Gerindo a sua casa. O homem, por outro lado,
se concentra, quando concentrado numa tarefa, ele é insuperável, porque Deus nos fez assim, totalmente distintos nas suas características, mas complementares. A mulher é a razão, é o domínio sobre a situação, é a calma, o homem é mais impetuoso. Novamente, várias características que se somam, que dão suporte, que dão complemento. De fato, mais uma grande verdade da palavra de Deus. A impossibilidade mais que impossível da evolução dos sexos. Seres totalmente distintos, mas complementares. Exatamente como anuncia a palavra de Deus. Você ouviu mais um A Bíblia e a Ciência, com o Dr. Marcos Eberlin, um podcast onde a Bíblia e a ciência bem interpretados concordam plenamente. Conheça mais acessando agora o Instagram do Dr. Marcos Eberlin, instagram.com/Marcos Eberlin, e a Covalpress, www.covalpress.com. Se você deseja ouvir os demais episódios, acesse agora a nossa plataforma www.rede316.com.br e conheça mais.